E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem está falando é o professor Bruno Borges. Você alguma vez já ouviu falar que dá para calcular o montante de um juro simples utilizando o termo geral da progressão aritmética? Sim? Não? Fica aí nesse vídeo que eu vou mostrar como que faz. Mas antes de começar, se inscreve no canal, deixe seu like, porque dessa forma você vai fazer nosso canal crescer e também trazer mais próximo o nosso sonho de tornar a matemática mais acessível a todos. Vamos lá, como eu havia dito para vocês, nós vamos calcular a PA e o juro simples, né? Como que eu calculo o juro simples? Pelo termo geral da progressão aritmética, da PA, né? Se você não lembra o que é PA, qual é o termo geral da PA, o que significa PA, confere aí no link acima que eu tenho um vídeo que fiz nesse canal que é de animação curtinho e você vai saber o que é uma progressão aritmética, quais os exemplos, né? Vai ajudar você bastante a resolver esse problema. Nesse caso aqui, nessa tabela, se vocês observarem aqui, eu coloquei como que é a forma tradicional de nós calcularmos o juro, o montante em cima de juros simples, né? Aqui tem o montante, que é a fórmula do capital mais os juros, sendo que os juros você calcula como? Pela fórmula da matemática financeira, a fórmula normal que a gente usa geralmente, é o capital, que é o capital inicial, que é o C, vezes o I, que é a taxa, vezes o tempo. Você calcula o juro primeiro, depois você vai utilizar outra fórmula, que é a fórmula do montante, o montante final, que é o M, que é o que? O capital que você investiu, mais o juro que rendeu, né? Então essas são as duas formas para você calcular o montante final, né, em cima do regime de juros simples. Nesse caso aqui, vamos ver o problema, que é o exemplo que eu coloquei. Um capital de R$ 1.500 foi aplicado a taxa de 5% ao mês, durante 8 meses. Aí está pedindo, determine o montante obtido, né? Qual que é o montante obtido ao final do período de 8 meses, né? No caso, se o sistema for de juros simples, né? Então aqui nós temos um capital de R$ 1.500, né? Que seria o Czinho aqui na nossa fórmula, a taxa que é de 5% ao mês, né? E durante 8 meses, que é o tempo que eu tenho aqui. Como que eu calculo isso? Utilizando o termo geral da PA e não a fórmula do juros simples para calcular o montante, né? Como que eu faço isso? Vamos lá, acompanhe aqui comigo. Pela fórmula da progressão aritmética, ou termo geral da progressão aritmética, nós temos o seguinte: nós temos que a n é igual a A1 mais a parênteses n, parênteses m-1 vezes a razão, né? Nesse caso aqui é quando você tem um termo, o primeiro termo. Mas também você pode fazer o cálculo da PA utilizando o termo geral quando tem k termos. O termo geral da PA também ele pode ser escrito assim: a n igual a AK, que é o termo qualquer, mais n menos k, n menos k vezes a razão. Aí você pergunta para mim, mas professor, o que tem a ver essa fórmula da progressão aritmética com o cálculo do juros simples? Aí que eu vou estar falando. No cálculo de juros simples, você utilizaria aqui na fórmula tradicional duas fórmulas. Aqui você pode utilizar apenas essa fórmula. Só que o que você tem que saber? Qual que é a relação que significa cada equação nesse momento? Como que você montaria esse cálculo aqui desse termo geral, mas utilizando as informações que eu tenho no problema, no exercício aqui, né? Nesse caso, nós temos o quê? Que descobrir a razão, né? Qual que seria a razão dessa PA, no caso, né? Porque quando a gente fala de juros simples, se você não lembra também o que é um juro simples, o que é um juro composto, eu também fiz um vídeo, no canal também tem, só que conferir o card aqui novamente, né? Tem o que é juro simples e o que é juro composto, a diferença, né? Mas aqui, nesse caso, o juro simples sempre vai ser incidente sobre o valor do capital inicial. Então aqui a razão, a relação que tem da razão e o juro simples, nada mais é do que você fazer essa relação aqui de C, que é o capital, vezes a taxa. Se você calcular o C
vezes a taxa, você vai determinar qual que é a razão dessa progressão aritmética. O que você calculou aqui? O C seria 1.500, né, vezes a taxa. A taxa é o quê? 5%, né? Ou seja, 5 sobre 100, né? 5 sobre 100. E como que eu calculo 5% de 1.500? Nós também vimos aí como faz, né? Aqui nesse caso, você pode eliminar os dois zeros, ou seja, você pode simplificar, né? E multiplicar aqui. 15 vezes 5 dá 75. Ou seja, a relação que nós temos entre o juros simples e a PA é essa aqui. Na PA, a razão é a mesma coisa que o capital vezes a taxa de juros, porque na PA o crescimento sempre vai ser igual, né? E no juros simples o crescimento sempre vai ser igual, porque ele relaciona a taxa de juros com o valor inicial, que era de 1.500. Então aqui sempre vai ser R$ 75 aumentando. Tá bom, calculamos a razão. Então essa aqui é a relação que tem da razão e o juros simples. Qual que é a outra relação que nós temos aqui? Que é do tempo, né? O tempo que é o t aqui, ele está relacionando o n, porque o n na progressão aritmética é o tempo. Então aqui seria o n, é o tempo. Nós temos aqui o tempo que é o 8, então nós temos 8 meses, né? Então 8 é o n. Outra relação que nós temos da PA e do juros simples é a questão que nós estamos falando aqui desse capital inicial, né? O capital inicial, que é o C, nós podemos determinar ele como se fosse o nosso A0. Por que eu estou usando o A0 e não usando o A1? Né? Já vou explicar aqui depois na fórmula. Que seria o valor como se fosse sem juros ainda, o A0, o seu valor inicial que você começou, que você investiu. Né? Então, vou chamar ele de A0, que é o capital. Então, tem essa relação, seria no lugar do AK aqui. E outra relação que nós temos é do montante. O montante final, relacionando ao juros simples e PA, na PA o montante final é representado pelo AN. Tá? Então isso aqui é só para explicar. Então, para calcular os juros simples por meio da fórmula ou do termo geral da progressão aritmética, basta você substituir no termo geral. Como você substituiria isso no termo geral? Ficaria como? AN, né? Mas em vez de eu colocar AN, como o N vale 8, que é 8 meses, ficaria A8 igual ao AK. Ao AK, o AK seria o valor inicial que você investiu inicialmente, é o capital inicial. Nesse caso, o capital inicial nosso é o A0, né? É o A0 que é o nosso capital inicial. A0 mais... Aqui na fórmula não fala N menos K, ou seja, o que está no lugar do N? É o 8 e o K, o que está no lugar do K é o 0. Então 8 menos 0 é 8, então fica 8 aqui mesmo. Então a relação que nós temos, se eu estou calculando o oitavo mês, vai ser o A0 mais 8 vezes a razão, que é o R. No nosso caso, a razão é C vezes I, que nós encontramos que é 75. Então aqui nós temos essa formulazinha aqui, apenas uma fórmula, que seja A8 igual a A0 mais 8 vezes R. Eu já calculo o montante final usando o termo geral da PA, sem precisar fazer dois cálculos, primeiro do juro e depois do montante, você já faz direto, né? Só lembrando aqui, por exemplo, se fosse 7 meses, seria A7 igual a A0 mais 7R. Então sempre tem a mesma relação do tempo aqui, né, com o valor que vai estar acompanhando o valor de R, que é a quantidade de parcelas que vai ter. Nesse caso vão ser 8 parcelas de 75, né? Por isso que eu coloquei aqui 8 vezes a razão. E a razão é o capital vezes a taxa. Então calculando aqui o montante, nós vamos ter o quê? O A8, que é a mesma coisa que o montante final, vai ser o A0, que é R$ 1.500, né, mais 8 vezes a razão, ou seja, 8 vezes 75. Né? Então, o A8, nós temos o quê? A8 é igual a 1.500 mais 8 vezes 75. Nós temos que 1.500 mais R$ 600, que é 8 vezes 75. Quanto que é 1.500 mais 600? Nós temos o valor de A8, que é o montante final, 1.500 mais 600, que dá 2.100.
Ou seja, ao final de 8 meses, a pessoa vai ter R$ 2.100 na conta. Então, a relação que nós temos entre juros simples e progressão aritmética é essa. Na progressão aritmética, nós conseguimos fazer o cálculo do montante utilizando apenas uma fórmula, direto. Você só tem que saber fazer essa relação do termo que você está buscando, no caso 8 meses. Se fosse o 9 meses, por exemplo, seria A9 igual a A0 mais 9R. Se fosse 10 meses, A10 igual a A0 mais 10R. Então, e assim sucessivamente. Então, você utiliza o termo geral da PA para resolver um problema de juros simples, porque o crescimento sempre vai ser o mesmo. Obrigado por vocês ficarem até aqui. Gostaram? Não gostaram? Deixe seu comentário, porque dessa forma nós podemos melhorar cada vez mais os nossos vídeos. Valeu, até a próxima!